pessoal do ensino médio, tudo bem com vocês? Espero que tudo esteja bem, que vocês estejam com saúde. Daqui a pouco nós estaremos juntos novamente, se Deus permitir. E hoje eu queria gravar essa aula, dia 14 de abril. Nós vamos comentar um pouco sobre o livro de Eclesiastes, segundo foi determinado para vocês lerem. Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 do livro de Eclesiastes, da Bíblia. Então nós queremos comentar um pouco sobre isso, porque nós temos estudamos um pouco sobre as emoções, vimos a importância de nós administrarmos, aprendermos a gerir as nossas próprias emoções, falamos um pouco sobre a origem das emoções e estamos comentando sobre a existência da vida humana ou o existencialismo e sobre a existência de Deus. Estamos fazendo aí uma conjugação com a matéria de filosofia. Então eu pedi que vocês lessem o livro de Eclesiastes, capítulo 1, 2 e 3, os 3 primeiros capítulos. Eu queria comentar um pouco com vocês a respeito desse livro. Esse livro é muito pertinente porque ele fala para nós sobre o sentido da vida. Ele traz para nós alguns questionamentos, nos leva a uma reflexão a respeito se a vida que nós estamos vivendo vale a pena ser vivida. Então eu queria dar um breve histórico aqui sobre este livro de Eclesiastes e também comentar um pouco sobre os 3 primeiros capítulos. E nós vamos continuar estudando daqui para frente, até o final do semestre, nós vamos estudar os 12 capítulos do livro de Eclesiastes. Então eu queria que você acompanhasse aí na sua tela, eu dividi a tela com a minha imagem, assim como eu tenho feito já nos outros vídeos, e também o resumo da aula de hoje, de forma escrita, para que você possa acompanhar. Lembrando que qualquer dúvida você pode mandar o e-mail, aquele e-mail da turma, onde você vai postar as avaliações, os trabalhos, você pode também postar as suas dúvidas. Importante que você não fique aí com dúvida, mas que você tenha um bom aproveitamento nessas aulas. Então, esse vídeo ele pode ter em torno de 10 a 15 minutos. Se eu precisar gravar um pouco mais, eu gravo a parte 2 do livro, ok? Então, o livro de Eclesiastes. Os especialistas estimam que o livro de Eclesiastes foi escrito no século 3 a.C., pelo rei de Israel, Salomão. O tema central do livro gira ao redor da palavra hebraica rebel, no refrão Havei Havalim, ou na tradução em latim, que é Vanitas Vanitatum, que geralmente é traduzido por vaidade de vaidades, ou também como um sopro de ar, um vapor ou um hálito, sugerindo a respiração humana. A expressão ganha conotações como inútil, sem sentido, vazio, efêmero, transitório, sem permanência. Este tema central gira em torno da inutilidade, brevidade, fugacidade e falta de sentido da vida humana, principalmente em seus 3 primeiros capítulos. A questão no tema central não se concentra no conceito de soberba, orgulho ou pecado. Na verdade, ele não se preocupa com isso nestes capítulos. Então, os 3 primeiros capítulos de Eclesiastes, você vai encontrar algumas palavras como vapor, vaidade de vaidades, tudo é vaidade, a vida é como um sopro. Então, todas essas expressões, é importante a gente entender como tema, todas essas expressões no tema dos 3 primeiros capítulos do livro, têm o significado de brevidade da vida, ou seja, a vida é fugaz. E também nos remete ao sentido o sentido da existência humana. Em outras palavras, o que ele traz para nós é uma reflexão a respeito de se realmente a vida que nós estamos vivendo vale a pena ser vivida. Então este é o tema central. Ele não se preocupa com um conceito de pecado no sentido de orgulho, de soberba ou qualquer tipo de outro pecado, mas o que ele se preocupa é de trazer uma reflexão a respeito da vida, a questão existencial do ser humano.
Se a forma como nós temos vivido, e ele usa o seu próprio exemplo de vida, a forma como nós temos vivendo vale a pena ser vivida? Então, este é o tema, este é o ponto central do livro de Eclesiastes, principalmente nos seus 3 primeiros capítulos. Então, o Eclesiastes se articula ao redor de 3 conceitos, já presentes em seu prólogo. Tudo é vaidade, não há propósito para o trabalho do homem, tudo é repetitivo, de modo que as 3 palavras-chave do livro são vaidade, trabalho e debaixo do sol. A questão do fundo do livro é o sentido da vida, mas sua abordagem não é mera abstração, apesar de próxima da reflexão filosófica. O Eclesiastes lembra Sartre, Camus e Nietzsche em seus melhores dias. Aliás, o texto é escrito no contexto da diáspora judaica. O que é a diáspora judaica? A dispersão do povo por causa da invasão à Síria. O povo foi, a nação de Israel foi invadida pela Síria e depois pela Babilônia. Então, neste contexto, após a destruição do Templo de Salomão, no ambiente da expansão e do impacto da cultura grega, o pensamento de Salomão se aproxima ao mais claro ponto de encontro de Israel com a filosofia grega dentro da Bíblia. O sentido da vida, abordado sob a ótica da vida que vale a pena ser vivida, ocupa as páginas do Eclesiastes. No capítulo 2, versículo 3, ele diz assim: Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Então, isso é um questionamento, ao mesmo tempo nos leva a uma reflexão, e é o seguinte: eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Então, ele fala da brevidade da vida humana e, ao mesmo tempo, esse questionamento a respeito do que vale a pena nesta vida. É importante a busca pelo sentido da vida, principalmente face à barbárie dos nossos dias e nosso mundo, tema de absoluta relevância. É imperativo que nos dediquemos a pensar que tipo de gente somos e que tipo de mundo estamos construindo. Então, a reflexão dele é importante para nós hoje, porque nós estamos vivendo num mundo muito difícil, muito complicado, a barbárie humana, as atrocidades do ser humano que muitas vezes tem cometido. Então, esse tema, a busca pelo sentido da vida, é de extrema relevância para nós hoje, e essa matéria nossa de estudo bíblico nos faz refletir sobre isso. Se nós não refletirmos sobre isso, o que vai nos acometer são 2 tipos de pensamento aqui, segundo o Eclesiastes. Primeiro, nos tornamos cínicos ou nos entregamos a um hedonismo irresponsável, próprios de uma sociedade que acredita que a felicidade, em termos egocêntricos de prazeres e de sucesso individual, é o mais digno propósito da existência humana. Se nós não refletirmos sobre a existência da vida e o que vale a pena na vida, nós podemos nos tornar egocêntricos, acreditando que a felicidade é tudo o que nós precisamos, não importa, nós vamos conseguir essa felicidade, custe o que custar. Ou nos refugiamos nos clichês religiosos, semelhantes à massa que omissa assiste ao desfile do rei nu. Ou nós podemos nos tornar apáticos, né? À mercê de pensamentos religiosos, até mesmo equivocados, ou de formas de vida equivocadas, que simplesmente é como aquela massa que assiste o rei desfilando nu. Então, o Eclesiastes diz que o mistério de Deus a respeito da vida está no distante e no profundo. O Rabino Tarfon, do século II, século II, diz que não é a sua obrigação completar a obra de aperfeiçoamento do universo. Mas, da mesma forma, você também não é livre para desistir dela. Ou seja, nós não estamos aqui na vida para simplesmente continuar o processo da criação do universo, se é que isso fosse possível. Ou também nós não estamos aqui simplesmente com a liberdade de desistir da vida. Ou seja, nós não temos a liberdade de desistir da vida. Isso não é algo que, num pensamento humano correto e saudável, nós não somos livres para desistir da vida. Isto é, a busca pelo sentido da vida, no distante profundo divino, anda par e passo
com engajamento, ainda que imperfeito, pela defesa da vida. Então, o Eclesiastes nos mostra que nós estamos vivendo essa vida. É importante que vivamos a vida, mas é importante que nós tenhamos a nossa participação ao longo da vida, tanto da construção da nossa própria vida, como da construção da vida do outro. Não nos furtando a viver da melhor forma possível, ou procurar o sentido da vida, que segundo Salomão, daqui a pouco nós vamos ver, ele tem uma conclusão, ele chega a uma conclusão de como é que nós devemos conduzir a nossa vida. Então, caminhando para o final, Salomão foi um homem que experimentou de tudo na vida, absolutamente tudo. Ele foi um rei, e aí nos capítulos 1, 2 e 3 você vai ver que ele experimentou sabedoria, conhecimento, mulheres, prazeres, riqueza, fama, autoridade, poder, tudo isso que um rei pode alcançar na sua vida, Salomão, ele conseguiu. Então ele experimentou. O estilo de vida que ele viveu foi de experimento total das coisas que a vida pode oferecer ao ser humano. Então, já com a idade avançada, nos apresenta um estilo de vida e escolhas que nos levarão a um profundo vazio na alma e a uma vida completamente sem sentido. Podemos ver isso claramente no capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 2, versículo 26. Mas a sua sensação era que tudo era vaidade. E essa vaidade, volto a dizer, não é a vaidade como nós entendemos hoje, mas uma vaidade no sentido de falta de sentido, ou de brevidade, ou de fugacidade. Ou seja, tudo era uma grande perda de tempo, nada valeria a pena. No capítulo 12, então, que é o último capítulo, Salomão, já idoso, encerra suas conclusões sobre a vida de maneira magistral. Nos capítulos anteriores, vemos alguém experiente falando sobre tudo o que a sua alma pode perceber. Mas ele não conclui com desânimo provocado por tais impressões. Ou seja, ele não chega à conclusão de que a vida não vale a pena ser vivida. A vida vale a pena ser vivida da forma como ele finaliza no capítulo 12. Ele nos aconselha a buscar a realidade sobre Deus, antes que um outro evento fulminante e certo nos alcance. E ele chama este evento de morte. Então, o que ele está dizendo é, nós precisamos, na busca pelo sentido da vida, também buscar a realidade sobre Deus. Deus existe? Se Deus existe, quem é Deus e o que ele faz? Então, para ele, a vida ela teria sentido a partir do momento que nós continuássemos a nossa busca sobre Deus, antes que um outro evento que é certo, a morte, nos pegue. Antes que a morte feche os nossos olhos e não tenhamos mais a oportunidade. Ele conclui dizendo que não há limites para o conhecimento, para aprender, pesquisar, enfim. Vamos nos cansar buscando todas as respostas e no fim não encontraremos. Porém, para simplificar e nos ajudar a otimizar e muito o nosso trabalho, o nosso resultado, ele nos dá um conselho. Capítulo 12, verso 13. Tema a Deus e guarde seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Temer a Deus, isto é, guardar a sua palavra. Temer a Deus significa guardar a sua palavra e estar em constante busca sobre a sua existência e sua pessoa. Isto é tudo o que precisamos para ter uma vida plena, da qual não vamos nos arrepender de ter vivido. Então, ele conclui dessa forma, dizendo que para que a vida tenha sentido, para que você, ainda que você continue buscando as coisas da vida, ou vivendo as coisas que a vida nos oferece, nós não podemos deixar de continuar buscando o conhecimento e o entendimento a respeito da sabedoria que vem de Deus. Ou seja, precisamos saber sobre a existência de Deus e o que é que Deus proporciona ao ser humano para que a vida possa valer a pena ser vivida. Então nós vamos continuar aí nas próximas gravações a respeito do livro de Apocalipse. Deus te abençoe. Até a próxima. Espero te ver em breve.